Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Conexão Legislativa. Hoje eu vou bater um papo, né? Papo legal aí com a nossa secretária de Ação Social de Nazaré Paulista. Ela vai aparecer agora aí, vai aparecer no seu vídeo, a Elisângela Carvalho. Tudo bem, Elisângela? Tudo jóia, Sérgio, e com Mas você você? sabe por quê, viu, Elisângela? As cidades são perto, né? Elas são pertinho É aí uma da outra. verdade. Atibaia, como é que é? Bom Jesus dos Perdões, Bragança Nazaré Paulista, Paulista. Bom É Jesus, tudo uma tudo do é ladinho. seguida da outra. Só para o telespectador entender o que eu estou falando, é que na hora da abertura eu falei que a Elisângela é secretária de Ação Social de Bom Jesus dos Perdões. Não, é Nazaré Paulista. Mas é tudo ali, né? Tudo juntinho. Né? E depois Que também eu bom falar preciso com te você. contar que eu já fui É. secretária de assistência social em Bom Olha aí. Jesus. No Então eu não passado eu já errei atuei tanto, lá. tá vendo? Não me equivoquei tanto, né? Não é, Elisângela? Não, 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 não. não errei tanto assim também. Ah, É Elisângela, tudo bem com verdade. você, né? Graças a Deus, tudo ótimo, Sérgio, e com Com essa você? pandemia, um pouquinho menos, né? Que a gente fica É, nessa situação que a gente está vivendo aí, não só a gente, como o mundo inteiro, né? E não acaba essa pois pandemia, é. pelo amor de Deus. Tomara que com a vacina, né, começar essa vacinação, Deus queira que sim, comece logo, né, a gente tenha um pouquinho mais de fôlego, né, respire um pouco melhor, porque mesmo É isso tomando aí. a vacina a gente não pode ainda relaxar, né, porque são etapas da vacina, então é complicado, né. Como é que está aí, no É caso, verdade. já falando de Aqui pandemia, em como é que está aí Nazaré, em Nazaré? graças a Deus, a gente tem passado por essa pandemia de uma maneira até que razoavelmente bem. Uhum. Hoje, segunda-feira, nós tivemos 6 óbitos, então é um número em comparação com outros municípios do estado de São Paulo e do Brasil, é Se um fala número em seis baixo, né? óbitos, mas qual é a população de Nazaré? Você tem Hoje a população números, de mais ou Nazaré menos? está Mais ou em menos. torno de 18 mil habitantes. Ah, então quase ali igual o Bom Jesus dos Perdões, mais ou menos, né? Bom Jesus Isso. tem, acho que um pouquinho mais que 18 mil habitantes, né? Isso. Bom Jesus hoje está em torno de 21 mil habitantes. Já 21 Então, mil Nazaré, já? Menina, Bom nossa, eu ia Jesus falar tem 18 e 21 mil pouco. habitantes. Nazaré, no Nossa. último censo, é uma população de 16 mil, mas nós já estamos aí, já, Uhum. já ultrapassamos a casa dos 18, e Bom Jesus já ultrapassou os 21 mil habitantes. Mas você E fala em seis talvez, mortes aí, tudo mais proporcional, né? Falando-se proporcionalmente proporcional. também, né? Sim, Ah, pensando nessa população, você percebe que mesmo assim é um número baixo, mas a gente tem atuado bem intensamente, o Departamento de Saúde tem feito um trabalho incrível, o nosso prefeito uhum. Murilo também tem nos conduzido de forma exemplar, então tudo isso, todo o sucesso que nós estamos tendo para passar por essa pandemia de uma maneira mais branda possível também tem muito a ver com essa boa gestão. Então a gente tem conseguido aí lidar com os problemas, a gente tem uma equipe médica também à frente do nosso comitê do Covid muito eficaz, que tem realmente atuado intensamente com a prevenção. E nessa pandemia a prevenção é a chave, né, Sérgio? Não existe outra forma. Infelizmente a gente tem visto aí, né, situações que não deveria acontecer, né? A gente tem visto aí nos noticiários, né, Elisângela, as pessoas se aglomerando, né, achando que com a flexibilização já se não estava mais com a pandemia, com a Covid, foi o que muita gente achou e acabou todo mundo indo para a rua aí, se aglomerando, né? E chegou onde chegou nessa segunda onda, né, que é muito pior, né? Se a gente pegar essa segunda onda aí, a coisa vai estar mais feia do que na primeira, né? Então, eu acho que tem que ter a Sim. conscientização do povo, da população também, não só, né, dos hospitais, da saúde, como das pessoas, né? Porque, como você disse agora, o mais importante em tudo, em qualquer doença, ainda mais um vírus, né, Rosângela? Elisângela, desculpa, eu ia te falar Rosângela, né? Elisângela. Mais ainda sendo um vírus, pior ainda, porque em qualquer doença que apareça, o melhor é a prevenção, né? Antes que ela se Sim. desenvolva, você se prevenir. O vírus, né, é a mesma coisa, um vírus ainda que é muito mais complicado porque se espalha de uma maneira,
né, incalculável, né? Você não pode... É impressionante. Eu estava vendo o número de pessoas, de 100, a cada 100 pessoas com o vírus, infecta 200. Quer É dizer, é algo complicado, né? devastador, realmente, né? Pois É é. assustador. Me fala uma coisa, me conta um pouquinho agora, então, da tua trajetória. Como é que você chegou até aí? Ai, Sérgio, é uma história que a gente acredita realmente aí em tudo estar preparado, né? Eu sou formada em Tinha que ser, Direito, né, né? Elisângela? Tinha que Tinha ser. que Tinha ser. que ser. Nunca imaginei me envolver, né, nesse meio público, nesse meio político, na Uhum. verdade, como um agente político. Eu sou formada em Direito, né? Me formei pela Universidade de São Francisco e eu atuei por Ó. 7 anos no Poder Judiciário. E no Poder Judiciário, eu atuava com infância civil, que lida, né, com essa questão de guarda, de Uhum. adoção, envolvendo garantias de direitos, e criminal sumário, que lida com os atos infracionais. Quando o adolescente comete um ato infracional, a gente processa e julga esses atos. E o Fórum de Nazaré, ele era uma vara distrital, Sérgio, e ele atuava abrangendo Uhum. as cidades de Nazaré Paulista e Bom Jesus dos Perdões. Ah, Não foi tá. por um acaso que É, você que falou de eu Bom me Jesus. confundi com Nazaré com Bom Jesus. O nome não tem muito a ver. Nazaré, mas se bem é santo, né? Nazaré, Bom Jesus, É é tudo mãe e ali, né? filho, Santo, mãe e fala de nome de filho. Jesus. Pois é, tá ali, uma com a outra, né? Ah, E aí eu atuei por 7 anos lá no Poder Judiciário e então em 2013 eu recebi um convite para assumir a que Secretaria de legal. Ação Social lá em Bom Jesus dos Perdões. E eu aceitei esse desafio. Então, eu fiquei lá na gestão de 2013 a 2016. E aí, em 2016, o nosso atual prefeito, hoje aqui de Nazaré, o prefeito Murilo, que é meu amigo de infância, ele se elegeu Uhum. prefeito aqui em Nazaré. E ele me fez esse convite para vir, então, assumir a secretaria aqui em Nazaré Paulista. E eu aceitei esse desafio, né? Fiquei lisonjeada com o convite de poder colaborar com o desenvolvimento da minha cidade, né? Eu que sou nascida e criada aqui em Nazaré, eu fiquei realmente lisonjeada com o convite e aceitei esse desafio. E aqui estou já há 4 anos, né? Desde que a gente iniciou esse mandato, desempenhando, né, as funções dessa política pública Uhum. que Mas quando você se ainda é formou, você muito. veio para São Paulo. Você falou que se formou na Faculdade Largo de São Não, Francisco, né? Na São Francisco, em Bragança Paulista, aqui da Ah, cidade não, em vizinha. Bragança. Ah, achei que tivesse sido no Largo de Isso. São Francisco, aqui em São Paulo. Não largo. A USF, né? A Universidade de São Francisco, aqui em Bragança. Ah, daí aí mesmo da região, né? Isso, isso. Ah, continua. E aí, então, desde 2017, eu estou aqui nesse desafio, né, que é a assistência social, uma política pública que Social. ainda é bastante desconhecida, Pois é, eu queria e a gente saber tem disso, menina. Por que você considera a assistência ainda pouco conhecida aí pela população? Por que você acha isso? não só aqui, Sérgio, né? A assistência social, ela é uma política pública relativamente nova, né? Apesar dela Uhum. ter sido garantida como um direito na Constituição de 88, É. mas ela só foi regulamentada realmente em 93. Então, vamos considerar aí 27 anos, né, de Uhum. regulamentação. Seria ainda uma jovem política, mas ela só foi sistematizada realmente em 2011. Então, ela é reconhecida como um sistema único de assistência social há apenas 9 anos. Então, ela ainda é uma criança. É um O que bebê. leva muito a um bebê. Então, o que É. muitas pessoas acabam confundindo com o assistencialismo de épocas remotas, né? E a política pública como um sistema único, como garantia de direito, que É. ela ainda é pouco conhecida. Então, a gente tem que superar, né, esse desconhecimento, essa barreira, e levar a todos que isso é um direito, é uma garantia de todos, né? E isso, para nós, operantes da assistência social, eu acredito que seja o maior desafio. Ah, sem dúvida, porque não é fácil, né? Não é fácil, não. Qual é o Não, maior desafio, e então? Qual é o maior desafio dentro da assistência social que vocês enfrentam aí, por exemplo, aí na sua cidade mesmo, em Nazaré Paulista?
Qual é o maior A desafio? assistência social, Sérgio, ela é dividida em duas grandes proteções, né? A proteção social básica e a proteção social especial. Dentro da proteção social básica, aqui no nosso município, sem sombra de dúvidas, o acesso aos equipamentos públicos, ele é o nosso maior desafio. Eu não sei se você conhece aqui a nossa cidade, Sérgio, Nazaré Sim, Paulista. conheço. Então, é uma cidade que hoje ela está com em torno de 18 mil habitantes, mas ela tem uma área territorial de 327 mil quilômetros quadrados. Uhum. Então, assim, só para a gente poder fazer uma comparação, Guarulhos, que é um município vizinho aqui, que é uma metrópole, que tem, né, mais de 1 milhão de habitantes, Um ele tem uma milhão, área mais de 1 milhão de territorial habitantes, exatamente. de É. 319 mil quilômetros quadrados. Então, a área territorial de Nazaré, ela supera a área territorial Supera, é de uma maior, né, metrópole. do que. É E com verdade. isso, aí você imagina, esses 18 mil habitantes, eles estão espalhados por esse território. E nesse território de 327 mil quilômetros quadrados, a gente tem uma grande represa, né, que é a represa que abastece todo o Isso, de sistema Nazaré. É. cacareiro. E então, margeando essa represa e indo aos extremos do território, a gente tem mais de 900 quilômetros de estrada de terra. Então, de uma Uhum. casa a outra casa, muitas vezes, dependendo do bairro, a gente tem mais de 15 quilômetros de distância de uma residência à outra. Então, com isso, a gente já tentou, né, por diversas vezes, licitar a linha de transportes, só que as empresas, elas visam lucro. E como é que elas vão ter Claro, lucro tendo tanto desgaste, quer seja nos seus equipamentos, né, nos seus veículos, quer seja com a baixa população que vai rodar nesses transportes. E com isso, Sérgio, a população ela acaba ficando isolada dos equipamentos públicos. Então, quando a gente pensa em descentralizar os equipamentos públicos, que hoje eles estão centralizados aqui no centro da cidade, a gente não consegue nem mesmo mapear isso. Como é que eu vou tirar, por exemplo, um CRAS, que é um centro de referência de assistência social, que tem toda uma equipe técnica exclusiva, para implantar num bairro que tenha 20 famílias residindo? Isso é insustentável, né, dentro é. do serviço público. E com isso, as pessoas acabam ficando isoladas nas suas residências, nos seus bairros, dos atendimentos. A gente acaba, assim, fazendo busca ativa, a nossa equipe, ela faz muita visita nas residências, já que a população não consegue vir aos equipamentos, a gente vai muito de encontro à população. E agora, se nós pensarmos nesse tempo de isolamento social, em que as aulas estão suspensas, e então o transporte escolar também está suspenso, essas pessoas elas estão ainda com a maior dificuldade de acesso aos equipamentos públicos. Então, dentro da proteção social básica, esse é o nosso maior desafio. E dentro da proteção social especial, que aí a gente lida com conflitos, com violação de direito, com negligência, a violência é o nosso maior desafio a ser superado. E pegando esse nicho de violência, a gente tem 3 subnichos, que é a violência doméstica, a violência e negligência contra o idoso e a violência contra a criança. Essas Ah, três essa esferas da então. violência são assim os nossos nossas grandes preocupações, nossos calcanhares de Aquiles. E se pensarmos agora ainda nesse momento de isolamento, que as famílias estão mais reclusas, elas estão ainda mais isoladas. Se formos falar de crianças, o professor na sala de aula, quando ela convive com uma criança no dia a dia, ela acaba sendo os nossos olhos, né? Ela percebe Uhum. se uma criança mudou de comportamento, o professor ela percebe se a criança ela está com alguma marca no corpo, ela percebe se o rendimento daquela criança diminuiu, está com algum comportamento diferente. E agora, sem a presença do aluno e do professor, essas crianças acabam ficando ainda mais expostas a essas violências. E isso nos preocupa muito e nos deixa de mãos atadas, porque
ao fazer uma visita, a nossa equipe ela faz as visitas, a gente tenta, né, de todas as formas, estar sim, próximo ao público, mesmo durante essa pandemia, tomando todas as precauções de saúde, né? Mas a gente se faz presente. Porém, quando a gente chega numa residência, nem sempre a gente consegue identificar uma situação como essa, que o professor que passaria ali 4 ou 5 horas com uma criança teria muito mais condições de ter esse olhar. é difícil, né? Não é fácil. E nesse momento, como você acabou de dizer, que a gente está vivendo, né, Elisângela, do desemprego, né? Dessa violência doméstica. Então, é uma coisa que complica mais ainda o trabalho de vocês, né? O Nossa, trabalho da muito ação mais. social. Em relação à criança, então, é o que mais é preocupante, né? Porque essa criança está à mercê de uma situação dessa, né? De uma briga, o pai desempregado, né? Não podendo sair de casa, a mãe também, o menino fica no meio, a criança fica no meio daquele conflito, né? E aí acontece o que a gente acaba vendo aí sempre, né? Os Mas como números, é que o Sérgio, município tem atuado nessa questão, então? Qual é a atuação nesse sentido que eu estou falando, né? Com todas essas dificuldades, né, que vocês estão tendo por causa também dessa pandemia, né? quando nós assumimos a gestão em 2017, Sérgio, o nosso prefeito Murilo, ele sempre teve um olhar muito atento com criança. E assim que a gente assumiu, já em janeiro, a ordem dele foi: a prioridade da prioridade é a criança. E aí, então, a gente pensando em estratégias de como desenvolver um bom trabalho e garantir realmente proteção a essa criança, nós aderimos a um programa federal chamado Programa Criança Feliz. E na ocasião, isso foi em janeiro de 2017, foi a primeira ação que a gente fez na assistência, foi a adesão deste programa. E este programa, ele havia sido lançado em dezembro de 2016, né? Era um programa bem recente, e ele tinha sido lançado pela primeira-dama na ocasião, que era a Marcela Temer. Porém, ele foi muito criticado, esse programa, porque os técnicos, né, da política pública de assistência social, eles acharam que ia ser mais um programa partidário, que ia ter um viés assistencialista, né, por ter sido vinculado à imagem de uma primeira-dama, né, os técnicos acharam, então, que o primeiro-damismo ia ser retomado com intensidade. Porém, nós desviamos o foco, sério. A gente passou por este viés de quem lançou o programa, de quem deixou de lançar, e a gente focou nos objetivos do programa, que são incríveis. O objetivo deste programa é fortalecer o vínculo entre pai, mãe, o cuidador e a criança, é dar apoio à gestante e à família que vai receber uma criança, um bebê, um novo ser, que não vem com manual, né? Muitas pessoas falam, Ah, chegou um bebê, e agora, né? Então a sem gente dúvidas, não prepara, tem manual, né? não tem Uhum. manual. Então a gente faz essa preparação da família, de como que vai ser, como que requer os primeiros cuidados, e, e esse cuidado com uma interface muito próxima com a saúde. Então, os agentes de saúde também passam todas as orientações relacionadas aos cuidados de saúde e a gente trabalha na questão de fortalecimento de vínculo. E também a questão do desenvolvimento motor dessa criança, tentando desvincular um pouco de celular, de televisão, tentando. O nosso objetivo é estimular o lúdico. Esse programa visa isso. E o atendimento deste programa são de gestantes e de crianças de 0 a 3 anos, Uhum. podendo se estender até os 6 anos, quando é uma criança que possui alguma necessidade especial. Então, a gente entende que se você cuidar da criança na primeira infância, que é nesse momento que ela está formando, que onde a família está cuidando da primeira infância, mudando o começo da história, a gente muda a história inteira. Então, o nosso foco foi priorizar
total atenção à criança. E hoje, em dezembro de 2020, ou seja, há quase 4 anos desenvolvendo esse programa, a gente já consegue perceber a mudança na comunidade, na sociedade. Então a gente fica imaginando que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o quão a sociedade vai estar diferente. Porque hoje, mãe e filho, pai e filho, eles se olham nos olhos, eles conversam. A gente ensina a mãe a ouvir a criança. E não é porque ela é uma criança de apenas 2 anos que ela não precisa ser ouvida. Então, hoje a gente vê as mães no momento de surto da criança, porque ela não sabe expressar o que ela quer. Então, a gente vê a criança naquele desespero, a mãe tentando se acalmar, tentando manter a calma, se abaixando, ficando do mesmo tamanho da criança, olhando nos olhos, acalmando, e eles conseguem desenvolver um diálogo pacífico. Então, toda aquela discussão, aquela gritaria, aquela violência, aquele comportamento tóxico, a gente ajuda o pai ou a mãe a não ter, porque isso vai interferir diretamente na vida dessa criança. E a gente percebe em algumas creches que a gente tem o maior número de crianças participantes deste programa, as próprias professoras das creches falam que o ambiente da creche já mudou. Que a mãe ou o pai, quando vai deixar a criança, quando vai buscar a criança, o comportamento é outro. Existe afetividade entre eles. Uhum. E eles conseguem perceber uma mãe que teve outros filhos ou outras filhas que não foram participantes deste programa, de como era o comportamento da mãe com aquelas crianças mais velhas e de como é o comportamento hoje. Como essa mãe lida com essa criança hoje. E a gente se enche de orgulho, né, de poder estar Sem vivenciando dúvidas, né? Que bom, né, essa tudo mudança, né? Você falando, num a gente curto vê até o período de brilho tempo. nos seus olhos aqui, estava a câmera em você agora, a gente percebe até. Que bom, né? O problema, né, Elisângela, a gente tem nesse país uma desigualdade social muito grande, né? É difícil, né, menina? A desigualdade é imensa, é um país aí cheio de riquezas, né? É, mas estão aí, é aquele ditado, né? Estão concentradas aí nas mãos de poucos, né? De pouca gente, é aquele tal negócio, né? Poucos têm muito e muitos têm pouco, né? Essa desigualdade é que complica muito. Aí milhões têm dificuldades aí diárias, né? Vivem aí em péssimas condições de moradia, né? Passam fome, lidam aí também com os mais diversos problemas, né? Por essa desigualdade também, essa desigualdade social. Então, estão bem longe de seus direitos assegurados, né? Infelizmente, é ruim, é horrível a gente falar isso, mas né, uma verdade, né? É a pura realidade. É a pura realidade. Exatamente. Agora, até onde vai o trabalho de vocês? O trabalho da assistência social, do assistente social, até onde vai? Não tem Com fim? relação, Vamos dizer assim, não a, tem. com relação ao programa Criança Feliz, ou você fala de uma maneira geral? Não, eu digo de uma maneira geral, né? Porque é um trabalho que não é fácil, né? Você tem Não, que, não é fácil. você se desloca, você vai até a residência das pessoas, você procura ajudar. Até onde vai isso? Existe um limite ou não? O nosso limite, ele vai até onde onde for necessário para garantir o direito dessa população. Então, se a Hum, gente for pensar em um grande problema, que é pessoas em situação de rua, né, que nos grandes centros de forma muito mais intensa do que aqui no interior, mas a gente também tem essa uhum. problemática. Então, se por um exemplo, a gente for falar em pessoas em situação de rua, ah, mas por que você não pega ele e leva para algum lugar? Que seria muito fácil. Não, essa não é a nossa função. O nosso trabalho vai até aonde a gente não viola o direito do outro. Então, a gente vai conversar com essa pessoa que está nessa situação, a gente vai fazer uma acolhida e a gente vai tentar entender qual foi o motivo que levou ele a estar nessa situação. E por incrível que pareça, Sérgio, muitas das vezes, Hum. devido a rompimento de vínculos familiares, essas pessoas, a gente pode até ofertar para ele uma passagem,
um meio de transporte para que ele retorne para a sua família. Mas ele não quer. Ele fala, não, eu prefiro estar longe da minha família. Então, de que forma que eu posso te ajudar? Ah, hoje eu quero dormir aqui nessa praça, eu preciso de uma coberta. Então, o que a gente vai ofertar é o que ele precisa. A gente respeita o querer dele. Se ele optou por estar Sim, ali, a gente vai respeitar. A gente, de maneira alguma, vai violar o direito dele para é. praticar essa questão higienista de tirá-lo dali simplesmente porque a população reclama. É claro que a gente vai Uhum. ofertar para ele. Muitas das pessoas que estão em situação de rua, muitas, elas têm problema com álcool e droga, ou então problema mental. A gente oferta É. tratamento de saúde, a gente oferta o tratamento, mas tem que ser tudo de acordo com o querer. Se ele deseja, o nosso trabalho vai até onde ele permitir. Caso ele não deseja, o nosso trabalho é garantir direitos. O que talvez para mim não pode, eu posso falar, mas não é bom. Mas se para ele é, a gente respeita. Então, o nosso trabalho vai até É, aí. uhum. Mas você está dando um exemplo, você está falando disso, e eu vou te dar um exemplo até de drogados, né? Como, ainda hoje você não pode obrigar o drogado a, né, se submeter a um tratamento. Você não pode Internar. pegar a força. É mais ou menos isso, né? O que você, pelo menos O nosso pelo que trabalho eu é esse. entendi. Hein? Aí de que forma então? Aí você vai ver esse problema e você vai simplesmente não fazer nada? Não. A gente É, vai tentar. é. É um trabalho de Dificilmente formiguinha, você sabe, vai Sérgio? conseguir deixar para lá, né? Não fazer nada. É impossível, É né? um trabalho de formiguinha, É de difícil. conscientizar. O primeiro passo é criar um vínculo entre o Uhum. técnico, né, que vai fazer o atendimento dessa pessoa, e ele. Ele precisa confiar no nosso trabalho. Ele precisa confiar que a gente É. não vai fazer nada do que ele não deseja, e até começar a conscientizá-lo da importância de se ter um lugar, de se ter suas origens, de ter sua história. Teve um problema familiar, Uhum. mas vamos tentar resolver, vamos tentar superar, vamos tentar resgatar. E aí é um trabalho realmente longo, que não é fácil, nem sempre a gente tem grandes resultados, mas a assistência é isso. A assistência é tentar, 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 e quando a gente achar que não tem mais o que fazer, a gente tenta mais uma vez. Mas tem muita gente, né, Elisângela, que não entende qual é a verdadeira função, como a gente começou a falar no começo do programa, do assistente social, né? É comum que o papel aí dos profissionais da área ele esteja associado, claro, né, à ajuda aos necessitados, né, e também aos mais vulneráveis, né? É muito trabalho, Elisângela, por conta disso? É muito trabalho, muito trabalho. É muito, Porque né? muitas pessoas ainda veem a política pública da assistência social, esse sistema que é unificado, não reconhece dessa forma. Eles acham que é uma barganha. Ah, você me dá uma cesta básica e eu voto no candidato que você está me pedindo. Ela não consegue entender a assistência social como um direito dela. E outras pessoas, por suas vezes, não dão a devida importância. Porque como é que você foi ali fazer um atendimento com aquela mulher que sofre violência doméstica, também que é um outro público que a gente tem? Você foi lá, você conversou com ela, a assistente social foi fazer um trabalho e ela voltou com o marido agressor. Então as pessoas condenam muito, né? Por quê? Porque não conhecem o que é a política pública de assistência social. E em cidade pequena como a nossa, que todo mundo acaba conhecendo todo mundo, que todo mundo sabe da vida Uhum. de todo mundo, isso toma uma proporção gigante. Então, é a gente conscientizar, a gente falar que a gente respeita o querer dela, é o desejo dela, e que nós estamos aqui para auxiliar no que ela precisar, mas desde que ela deseje. A gente não está aqui para forçar ninguém a nada. Então é difícil, mas a gente sente muito prazer no que a gente faz. E a minha equipe, Sérgio, é uma equipe muito boa. Então eu acho que a gente consegue desenvolver esse belo trabalho aqui por conta dessa somatória de esforços. Uma equipe que é muito profissional e que atua com muito amor. Então a gente consegue sim desenvolver um bom trabalho por conta dessa somatória. Que bom, né? Que bom. Bom saber disso, né? Agora, a gente já está quase chegando ao final do nosso programa, Elisângela. Claro, tinha muito mais assunto aí, e tem.
né, para a gente conversar, né? A gente pode ver isso em um outro dia, em outro momento, mas a gente tem meia hora, né, de programa, a gente já está chegando então ao final. Eu queria que você dissesse aí para a gente, para o nosso telespectador e também, né, para o pessoal de Nazaré Paulista, a população, para que saibam também os desafios, né, de vocês para essa secretaria aí nos próximos anos. Você tem A uma ideia gente, quais são esses desafios? nosso prefeito foi reeleito, né, com Uhum. uma expressiva margem aí, então quer dizer que a Sim, gente então teve claro que você um continuou, bom é programa, claro, né? Óbvio, não tem, lógico. continua aí. Não, mas Mas os isso nossos aí é fruto do teu trabalho, né, Elisângela? Senão você não continuaria. Por mais que o exato. prefeito, né, seja teu amigo, desde escola, que seja, te chamou, você veio vindo, caminhando, e pelo teu trabalho ele te chamou para assumir essa Secretaria de Ação Social, ele foi reeleito. Quer dizer, mais uma vez, né, você mostra também a sua competência, né? Senão, não adiantaria também, né? Com E certeza. parabéns, né? Parabéns. Obrigada. Mas os desafios aí para os próximos 4 anos vai ser a ressaca dessa pandemia, né? Ah, Não vai sem ser dúvida. fácil, Sem principalmente para a dúvida gente nenhuma. Sem da dúvida nenhuma. assistência, né? Nosso município, como eu te falei, né, por ser um município de pequeno porte, com todos esses desafios que eu já citei, é, a questão de trabalho aqui é o outro grande problema, né? Como quase tudo aqui é área de preservação permanente por conta da É, represa, né? Então a gente tem pouquíssimas empresas na cidade. Então a gente vive mesmo do turismo. E como que vamos falar de turismo tendo que ficar em isolamento social? Então a nossa área foi extremamente afetada. Então agora os nossos desafios para os próximos 4 anos vai ser a gente usar de muita criatividade, a gente vai se reinventar, a gente conta aí com a colaboração dos outros entes, né, tanto do Estado quanto da União, porque sem eles, nós, municípios de pequeno porte, a gente vai ficar fadado ao fracasso. Mas a gente não vai desistir, a gente vai correr atrás, a gente conta, então, além do apoio do Estado e da União, com o apoio da sociedade civil. Porque juntos, poder público e sociedade civil, se unindo, a gente vai fazer um excelente trabalho, apesar de todas as dificuldades. Não, é verdade. E outra coisa, né? A gente tem uma grande vantagem em cima dos outros daqui no Brasil, de outros países. O brasileiro, né, tem uma facilidade, né, de se reinventar. É impressionante, né? E a gente tem muito isso. É um povo que consegue fazer isso, né? Consegue muito bem se reinventar. E que bom, né? Que vocês têm essa meta, né? Não tem que se entregar mesmo, com pandemia ou sem pandemia. Infelizmente, a gente não vai, né? Depois dessa pandemia, viver do mesmo jeito que a gente vive, do mesmo jeito, da mesma maneira que a gente vivia antes. Isso é fato, né? Mas dá para conseguir sim, se reinventar. Isso é, com certeza, né? Vocês vão conseguir. Tá Amém. bom? Eu te agradeço, viu, Elisângela? Agora a gente chegou mesmo ao final do programa. Elisângela Carvalho, aí, secretária de Ação Social, né, de Nazaré Paulista, mas passando por Bom Jesus dos Perdões. Né, Elisângela? Você já Isso, foi também secretária de Ação Social em Bom Jesus dos Perdões. Querida, isso. obrigado pela tua participação Eu no que nosso agradeço. programa, tá bom? Espero que a gente marque um outro programa, tenha uma próxima vez, porque a gente tem muito assunto aí para falar, tá bom? Com certeza. Eu que agradeço pelo convite. Foi um enorme prazer Imagina. poder bater esse papo com você. E vamos sim fazer uma próxima. Tá bom. Tá Vamos bom? combinar. Obrigado, querido. Beleza. Até. Tchau, Esse foi tchau. mais um Um abraço. programa Conexão. Pois é, outro. Já estava encerrando aqui. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.